confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Em outras palavras, Davi destampa a caverna dos horrores. Abre a caixa da ferramenta. Abre a caixa preta. Joga tudo para fora. Se você pega uma ferida, por exemplo, ela tá lá. Se você tampa a ferida, o que acontece com essa ferida? Ela vai se contaminando, vai gangrenando, e ela pode ser extremamente perigosa. O que você tem que fazer? Abrir a ferida, fazer asepsia, aplicar o remédio. Esconder, tapar, botar uma cobertura para ninguém perceber, não é a solução do problema. Davi está dizendo: confessei-te o meu pecado. E qual o resultado? Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O que a Bíblia ensina em Provérbios 28:13? Quem lembra de cor? Vamos lá? Aquele que encobre, me ajuda aí, as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que a Bíblia diz mais? Lá em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que o nosso Deus tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Deus não tolera um coração duro, mas Deus habita com abatido e contrito de coração. Não importa a gravidade do pecado, em havendo arrependimento e confissão, há perdão. Isso é maravilhoso, irmãos, porque embora o pecado seja maligníssimo, tem saída. Tem saída. Agora vamos entender isso aqui. Arrependimento é uma palavra muito importante na Bíblia, muito importante. E a palavra arrependimento, metanoia, na língua grega, ela tem 3 implicações muito importantes. Arrependimento implica em mudar a mente, mudar a emoção e mudar a vontade ou a volição. Porque nós somos o quê? Nós somos razão, nós somos emoção, nós somos volição, certo? O arrependimento tem que trabalhar essas 3 áreas, senão, se não completar o ciclo, não é arrependimento. Talvez a melhor forma de explicar isso é ilustrar a diferença entre Judas Iscariotes e Pedro. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus. O Judas suicidou, o Pedro foi restaurado. Qual a diferença de atitude entre Judas e Pedro? No ciclo de Judas faltou um elemento. O elemento racional existiu, ele reconheceu o erro dele? Reconheceu. Ele ficou triste porque errou? Ficou triste. Então, de 3 elementos do arrependimento, ele tinha 2 etapas vencidas. Ele reconheceu o erro, foi lá para o sacerdote trair sangue inocente. E ele ficou tão triste que ele devolveu o dinheiro. Não quero saber desse dinheiro, esse dinheiro não resolve nada para mim. O que faltou para ele completar o ciclo? Voltar-se. A vontade, a disposição, a decisão de voltar para Jesus. Por isso que a palavra arrependimento significa dar meia volta. Eu estou indo para cá, eu reconheço o erro e retorno. A vontade precisa agir, retornar para Deus. Porque se você não fizer o ciclo completo, você fica preso no cipoal do remorso, e o remorso leva ao suicídio, ao desespero. Pedro reconheceu o erro, Pedro ficou triste pelo erro, chorou, mas Pedro voltou-se para Jesus, completou o ciclo, é restaurado, é perdoado.
Agora, notem vocês, que o perdão é resultado da confissão. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então vamos pegar a ideia aqui do perdoar do pecado. Você lembra lá do sacerdote? Que quando ele ia fazer esse momento lá da expiação, um bode era sacrificado. E o sangue dele era derramado no altar. O outro bode, que era o bode emissário, o sacerdote impunha a mão sobre o bode e, de certa forma, como que confessava o pecado do povo e soltava esse bode para o deserto. Para ilustrar o fato de que quando você se arrepende e confessa, o seu pecado é removido de você, é afastado de você, é mandado embora de você. Não tem mais iniquidade. É por isso que está escrito no versículo 5: e tu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, a sujeira do meu pecado. Tu perdoaste. Por quê? Porque um outro alguém, um substituto seu, levou o seu pecado embora. E Jesus levou o seu pecado embora. Ele carregou o seu pecado sobre o seu corpo no madeiro. E lá na cruz, ele pegou escrito de dívida que era contra você, o seu pecado, rasgou esse escrito de dívida, encravou na cruz e deu um brado: está pago, está consumado. Você que crê em mim não deve mais nada, você está perdoado, está justificado. Isso é a essência do cristianismo, irmão, isso é a essência do evangelho. Se você não entender o que aconteceu na cruz, você vai viver uma vida cristã sofrida, machucada, ferida, porque você vai: meu Deus, eu errei, agora estou perdido e vivo triste, e não entende o que foi a cruz, se apropriando do perdão. Mas vamos ao terceiro ponto, aliás, ao quarto ponto, que é o impacto da obediência. Olha o versículo 6 e 7 aí comigo. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Vamos destacar aqui 4 verdades. Primeira, um cristão arrependido é um exemplo para outros cristãos. Quando um crente, irmãos, tem um fracasso e cai, ou um crente comete um pecado, ao se arrepender, ao confessar, ao ser perdoado, ao ter sua vida mudada, aquele que caiu também vai olhar para você: puxa vida, o fulano caiu, o fulano cometeu um erro, o fulano foi perdoado, o fulano foi restaurado. Bom, eu também posso ser restaurado, eu também posso me arrepender, eu também posso confessar, e é o que eu vou fazer. É isso que ele está ensinando aqui. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. O homem piedoso não é aquele homem que nunca erra, não. O homem piedoso é aquele que, porque todos pecam e todos erram, é aquele que reconhece o seu erro, é aquele que se arrepende do seu erro, é aquele que confessa o seu erro, é aquele que abandona o seu erro. Então a pessoa vai olhar e dizer: vale a pena confessar, vale a pena falar com Deus, vale a pena acertar a vida com Deus, vale a pena. E então todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Segunda coisa, um crente perdoado é poupado das tempestades da vida. Versículo 6, a parte B: com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Ô gente, tem tribulação e tribulação. A tribulação da vida, o crente aguenta, de cabeça erguida. A tribulação que o crente não aguenta é a tribulação produzida especificamente por causa do pecado. Enquanto o cara não se vê livre disso, ele está na unha do inimigo, uma camisa de força, um pelourinho, sendo açoitado, atormentado, acuado, acusado, triste, ossos secos, vigor seco. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está ensinando para nós. Vocês se lembram da história do Lutero? E Lutero era um camarada que sempre teve dramas de consciência, né? Antes da conversão dele,
E o Lutero ia todo dia no confessionário, todo dia. E as confissões dele eram confissões assim, de 1 hora e meia, 2 horas. E o padre que recebia as confissões não aguentava mais. Aquela lorota toda. Dizem os biógrafos de Lutero que um dia o padre confessor disse para ele: ô Lutero, o dia que você cometeu um pecado de verdade, vem aqui, que eu não aguento mais essa lorota sua, não. Porque o camarada tinha dramas de consciência. Dramas de consciência. Depois que ele conheceu a gloriosa doutrina da justificação pela fé, o justo viverá pela fé. Ele vai a Roma e sobe as escadarias do templo de joelhos, tentando aliviar a consciência, desesperado.